Vale tudo, deixou de ser remake? A autora tem liberdade para criar? Como está a produção dos doramas da Globo? Isso vai funcionar? Por que a Record não dá mais espaço para Ana Hickman? Essas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci aqui no YouTube, para mais um conteúdo que é feito com a sua participação. A gente vai falar de televisão a partir do seu olhar, do que interessa a você, com informações checadas, com informações de bastidores. Você sabe, você pode mandar as suas perguntas através das minhas redes sociais, pode também entrar lá no site e deixar sua pergunta nos textos de lá. Tem um espaço reservado aqui também na comunidade, aqui no Instagram, é só entrar lá, tem o texto e também você pode mandar através, nesse espaço aqui embaixo, reservado aos comentários no vídeo. Você manda a sua pergunta e, claro, a gente fala de TV a partir do que realmente interessa a você. A primeira pergunta deste episódio é do Lisvaldo Azevedo e diz o seguinte: os cenários de programa são mantidos no acervo das emissoras? Sempre tive curiosidade em saber o que é feito com eles. Lisvaldo, tudo depende do estado do cenário, como que esse cenário chega ali no final de um programa ou na renovação de cenário de um programa. Geralmente, assim, os elementos que não identificam tanto, né, aquele programa, eles ficam guardados ali, porque você pode reutilizar. Se tiver numa boa condição, você pode reutilizar. A televisão já percebeu, todas as emissoras, que pode economizar muito quando usa do artifício da reciclagem de cenários para os cenários físicos, né? Porque senão você sempre vai se desfazer de madeira, você vai se desfazer de algum outro produto ali, que é caro, né? Porque realmente um cenário é muito caro, você acaba se desfazendo disso, sendo que você pode reutilizar. E aí você guarda o acervo daquilo, né? Então, se aquele cenário tem um vaso, você guarda. Se aquele cenário tem uma poltrona, uma cadeira, você guarda, porque sempre haverá uma utilidade, né? E isso acontece também nos cenários das novelas e das séries. Pode reparar, de tempo em tempo você olha e fala assim: nossa, essa escada eu conheço, essa janela eu conheço, né? Porque por mais que você recrie tudo, né, é uma outra história, você pode buscar elementos ali para construir, para dar toda essa cenografia para as histórias. Cada vez mais você vai ver que os cenários serão reutilizados, que elementos serão reutilizados, porque isto dá uma economia muito grande, mas também tem um impacto social, né? Tem um impacto no meio ambiente também. Próxima pergunta, @professora Tati Marmon, que diz o seguinte: boa noite, a Globo está satisfeita com Dona de Mim? Parece que a audiência está boa, mas não repercute na internet como foi com Garota do Momento e é com Vale Tudo. Como estão avaliando internamente a novela? Professora, olha, a novela Dona de Mim é bem avaliada na Globo. Você conversa com as pessoas, eles falam: olha, a Rosane Zwartmann conseguiu trazer uma boa história. Realmente ela tinha muito mais repercussão no começo, agora até que se acomodou um pouco, porque, óbvio, né, reta final de Garota do Momento, as pessoas começam a comentar mais. Vale Tudo, desde o começo, estão comentando se ela acerta, se ela não acerta, o que a Manuela faz, quais as posições da Maria de Fátima. Virou assunto nas redes sociais e por isso mesmo tem essa repercussão. De tempo em tempo, você vê lá nas redes sociais, às vezes, a Rosane Zwartmann respondendo a alguns internautas ali. Existe uma repercussão, mas talvez pudesse ser maior. Agora, a audiência tá boa, o faturamento tá bom, tá dentro do trilho do que a Globo deseja. Óbvio que a Globo olha ali, começa a sondar junto com os seus telespectadores e já percebeu, né, que talvez tenha que fazer alguns ajustes em Dona de Mim. A Rosane Zwartmann é craque nisso, ela acaba, claro, né, sempre olhando muito o que o telespectador quer para ajustar, para fazer ali a novela fluir da melhor maneira possível. Mais uma pergunta, @AFAAlves, que diz o seguinte: há a possibilidade do SBT fazer novelas mais voltadas ao público adulto? A emissora tem o direito de originais de radionovelas da Jeanette Claire. Em razão disso, poderia investir a contratação de grandes autores que estão no mercado para adaptar essas radionovelas?
O SBT chegou a conversar com alguns autores ali, porque a ideia realmente já se viu, né, que esta dramaturgia infanto-juvenil está desgastada no SBT, pelo menos no horário nobre. Estão tentando ver ali se a Caverna Encantada funciona ali no início da tarde, se ali vai ser um horário infanto-juvenil de dramaturgia, inclusive de dramaturgia inédita. As Filhas da Senhora Garcia, que é uma dramaturgia inédita mexicana, se der certo, pode apontar aí um caminho de mudança na dramaturgia do SBT, mas a intenção é sim fazer novelas voltadas para um público mais adulto, com conteúdo familiar, né? Não se quer aquelas grandes polêmicas, cenas muito ousadas, muita pegação, né? Daniela Beruti quer uma novela que possa ser assistida por toda a família, né? E você pega A Garota do Momento, é uma novela que pode ser assistida por toda a família, Dona de Mim também. Aí você vai falar, não, mas Vale Tudo já tem cenas mais ousadas. Ok, ela entra num horário mais tarde, assim como as séries, né? Quantas séries que você assiste aí que tem pegadas, tem cenas muito fortes, cenas com sexo, com droga, com violência, e que as pessoas assistem. E às vezes é o mesmo telespectador que fala assim, não, na TV aberta eu quero uma coisa mais confortável, né? E é isso mesmo, são plataformas diferentes, o público tem uma relação diferente com as histórias em cada plataforma. Em relação ao SBT, a ideia é que venha essa novela. Ricardo Mantonelli está gravando agora uma série, né? Um teste do que vai ser, são 5 a 8 episódios ali, né? Grava agora tudo durante esse mês, e aí o SBT começa a analisar, fazer agora, botar no papel, né? Uma novela adulta, qual é a duração ideal, quanto que tá, como que é esse orçamento e o que a gente precisa captar. É mais ou menos isso agora o próximo processo. Acredito que uma novela inédita, né, adulta, só para o ano que vem. Detalhe, os textos, né, que da Jeanette Claire, eles precisam ser unidos, porque eram textos para radionovela, muito mais simples e que ali dão talvez só pontos de partida, né, mas que você pode usar, né, inspirada na obra de Jeanette Claire. Aí tem um atrativo e tanto para puxar o telespectador, né? Mais uma pergunta, @oficial Gabriel Ricardo, que diz o seguinte: boa noite, qual o status da produção deste novo mini-drama Vidas Paralelas, que vai ocupar o antigo horário de Malhação? A sinopse é do Valcir, mas será escrita por outros autores? Por que Valcir escreveu os 30 primeiros capítulos da nova novela das 6, mas já está desenvolvendo a sinopse para o horário das 9? Que o cara é criativo, a gente sabe, mas dar conta de 3 novelas simultâneas é humanamente impossível. Olha, parece que pro Valcir Carrasco não existe esse negócio de humanamente impossível, não. Ele vai dar conta que, na verdade, ele tá fazendo as coisas tudo muito separadas, né? Esse dorama, essa história foi encomendada a ele ali como um ponto de partida, ele criou o arco, né? O arco narrativo, é a história de um casal que vai fazer isso e que vai chegar no último capítulo assim, ponto. E ele fez o arco do primeiro episódio. A Globo aprovou, mandou para fazer piloto e agora a Cristiane Friedman segue escrevendo ali essa sinopse. A ideia é pegar esse pessoal, né, que tá ali com novelas, que tem né, que são mais experientes, mas que não estavam com projetos e que estavam no mercado, ou novos autores que estão ali na Globo, justamente para fazer esses mini-dramas, né? A ideia desses mini-dramas, num primeiro momento, Globoplay, testando depois na Globo, porque é uma tendência de mercado, né? A Globo está vendo muito na exportação, né? De um lado tem as novelas turcas que estão pegando esse espaço muito forte, né? Esse espaço da teledramaturgia tradicional. Teledramaturgia de 180 capítulos, de 150 capítulos, do folhetim muito clássico ali. E do outro lado, você tem a Coreia, o Japão, o Oriente ali, pegando esse lugar dos doramas aí, das histórias, dos melodramas de curta duração. A Globo precisa estar no mercado, porque ela olha internacionalmente também para poder concorrer. Além disso, olha o gosto do brasileiro. Tem muito brasileiro agora que gosta de novelas mais curtas. Então, a ideia é testar também esse formato. Mas a ideia básica é essa, né? O Valcir criou a sinopse e foi. Mesma coisa foi quando a Globo desenhou seus 60 anos ali, o que queria fazer, o trilho das novelas das 6, das 7 e das 9, não só para 2025, mas final de 2024 e 2026, e aí se previu o seguinte, olha, o Valcir vai escrever Eita Mundo Bom, Eita Mundo Melhor, a continuidade ali, ele escreve a novela, sai e depois volta para escrever a novela das 9 horas, que daria tempo, né?
Lá atrás já tinham discutido, Valcir, só dá o mote, depois a gente põe alguém aqui para escrever, você vai supervisionando e ok, né? Depois chegaram a pensar, não, tira, deixa a Glória lá, né? Porque vai Manuela Dias, depois a Glória, depois o Aguinaldo, então daria um tempo, né, para o Valcir escrever Tá Mundo Melhor e voltar depois para fazer com calma a sua novela das 9 horas. Só que aí mudou tudo, né? Glória Pérez saiu dessa fila. Aguinaldo foi antecipado. Ele logo foi antecipado. Portanto, precisava sair de Eta Mundo Melhor, né? E pelo que eu vi, pelo que eu conversei com a equipe ali, pelo que eu entendi, ele entregou muito bem o trabalho e a equipe tá dando conta, né? Porque a equipe já tá lá, com 100 e tantos capítulos escritos, bem adiantados, e quem vê, quem lê ali diz que a história tá muito boa. Agora, claro, né? Simultâneo é humanamente impossível. Agora, não se esqueça que lá atrás, quando não tinha tanta tecnologia assim na televisão, Ivani Ribeiro na TV Tupi e Janete Claire na Globo escreviam uma novela atrás da outra. Às vezes a Ivani e a Janete estavam escrevendo os últimos capítulos de uma trama e já desenvolvendo e escrevendo os primeiros capítulos da outra novela. Nossos autores são malucos, né? E eles fazem isso com muita paixão. Próxima pergunta do Eduardo Rodrigues, que fala o seguinte: Vanucci, por que a Record não aproveita melhor a apresentadora Ana Hickman? Queria ver ela mais na tela da Record. Quem sabe o Canta Comigo. Eduardo, a Ana Hickman, ela tem um potencial comercial muito grande. É óbvio, né, que a Record quer ter cada vez mais a Ana Hickman na sua tela, para poder faturar cada vez mais, para poder ter, né, tudo isso muito funcionando, né? Ana atrai dinheiro, atrai audiência, né? É uma pessoa que o público gosta, mas ao mesmo tempo eles preservam porque ela tá ali, né? No Hoje em Dia, muito bem no Hoje em Dia. Não se esqueça que ela já foi para programa durante a semana, que ela já foi para programa aos domingos. A Record já usou bastante ela. E nos últimos anos, a Record encolheu a sua linha de shows, né? A linha de entretenimento, então ficou basicamente jornalismo, e eu coloco Hoje em Dia dentro do jornalismo, né? Com o jornalismo, com alguns realities. E aí, para dar diversidade, sempre buscava um outro apresentador ali para os seus reality shows, né? Acho que ela leva uma vantagem. Quem já tá no Canta Comigo, Tim, a Tiziane Pinheiro, e estão achando ali um outro apresentador para formar par com ela. Vamos ver o que vem por aí, e eu torço sim para que a Record dê cada vez mais espaço para Ana Hickman. O Danilo de Almeida Henriques faz a última pergunta deste episódio. Ele diz o seguinte: trama inédita, reviravolta inédita, personagem inédito, muitos inéditos. Vale tudo, está deixando de ser remake? Danilo, a ideia, né, lá atrás, era usar, né, uma nova versão de Vale Tudo, ou até mesmo um remake, e que a Manuela Dias sempre falava, é um remake mais atualizado para os dias atuais, com algumas coisas a mais. Ela sempre vinha dizendo isso. E eu acho que o que ganha muito na novela é ela acrescentar histórias novas. O fato do filho do Odete Roitman estar vivo, ótimo, isso é ótimo, né? Porque traz um outro frescor para a história, né? Quebra também, traz expectativas pra gente. Assim como o César se envolver ali, ser perseguido pela polícia, ter uma outra situação diferente da primeira versão. O importante nisso tudo, né, é a gente entender que dramaturgia, novela, é uma coisa muito viva, né? Ela é muito orgânica, ela depende muito do resultado dessa conversa com o telespectador, né? E quando você vê que uma novela começa a conversar com o telespectador, porque coloca, né? Porque no fundo, o que a gente quer? A gente quer ser surpreendido por uma história. Se você já sabe a história inteira, no máximo que você pode é contemplar esta história. Como foi com Pantanal, como foi com o Renascer, que mexeram muito pouco. Mas de uma certa forma, a gente quer ser impactado. E ali eu acho que Renascer e Pantanal dava até para ser mais fiel ao texto, né? Porque, inclusive aos diálogos, porque é uma novela deslocada do eixo Rio-São Paulo, é uma novela que é para você contemplar mesmo, é uma outra pegada, né? A história do Benedito Rui Barbosa nos leva para um outro lugar. Já a novela Vale Tudo, ela é um tema muito atual, né? Lá em 88, ela cutucava a sociedade, e ela precisa cutucar a sociedade, que até então Manuela Dias não estava conseguindo. A própria vilania da Odete Roitman, né? Assim, ela é uma mulher insuportável, intragável, tal. Lá atrás, isso funcionava muito, ela ter esse preconceito com o Brasil, não gostar do Brasil, não gostar de pobre, não gostar de... né? Aquilo era... Hoje
talvez isso não tenha tanta força. Agora, do jeito que ela maltrata o filho, do jeito que ela esconde o filho, isso o público começou a ter raiva dela. E aí se envolve, né? Então, eu acho que é legal quando você tem um remake com muitos elementos inéditos. Ele não deixa de ser remake, né? E não deixa de ser uma novela inédita. Acho ainda que no futuro a gente vai deixar de falar assim, isso aqui é um remake. Mas esta é uma nova novela inspirada num grande sucesso. Tomara que seja assim e que a gente evolua. Bom, você também pode participar do Vanucci Responde. Mande suas perguntas através das minhas redes sociais, lá no site, no espaço reservado aos comentários aqui. Também lá, aqui no espaço, na comunidade ali, pode deixar a sua pergunta. O Vanucci Responde estará agora no vídeo 4 vezes por semana. Vocês pediram, a gente vai cada vez mais falar de televisão do jeitinho que vocês gostam. Não deixe de comentar esse vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de hypar este vídeo. Faça a sua inscrição. Vanucci, já sou inscrito. Chama um amigo. Vamos levar esse conteúdo? E aí, eu dependo muito de vocês, né? Para a gente chegar a um número muito maior de pessoas, me ajude. Faça tudo isso pro o YouTube entender que aqui tem um conteúdo legal que ele pode distribuir para muitas pessoas. Conto com sua ajuda, agradeço desde já e, claro, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!